Vamos então abrir a palavra, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Semana passada nós iniciamos uma sequência de mensagens sobre a salvação. Nós falamos sobre a justificação pela fé. Hoje vamos falar sobre a redenção eterna pelo sangue de Jesus. Então nós queremos falar sobre isso hoje. Vamos iniciar lendo esse texto do Evangelho de Marcos, que diz ali, porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas para servir, não só aquele mesmo, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Redenção. Quando a gente fala de salvação, a gente está se referindo eu usei o termo, a um pacote. Eu falei sobre isso na semana passada. Quando você contrata uma linha de telefonia celular, você compra um pacote. Um pacote que inclui os dados para você navegar, se não tiver Wi-Fi, que dá o direito de você ligar para outras operadoras, dependendo do pacote que você faz, quanto maior o seu pacote, mais coisas são agregadas àquele pacote que a pessoa faz. Então a pessoa diz, eu comprei lá. E a salvação, quando a gente fala de salvação, a gente está falando vamos usar esse termo, de um pacote de coisas que vem junto com a salvação. A salvação é um termo que que junta essas coisas todas. Que junta essas coisas todas. A salvação, ela fala de justificação, ela fala de redenção, ela fala de propiciação, ela fala de santificação. Todas essas coisas vêm junto. Mas a questão é que muitos cristãos não entendem o que é a salvação. Muitos cristãos não compreendem o que acontece quando elas são salvas. Muitos cristãos não entendem o que é a salvação, o que eles receberam, o que eles alcançaram através da salvação. Então nós vemos muitas vezes pessoas que de tempos em tempos elas voltam, elas ouvem um apelo de salvação e elas vão lá e aceitam Jesus de novo. Daí passa um tempo e talvez elas pequem, talvez elas falem com Deus, elas tomem um caminho tortuoso, e elas entendem que pecaram, e elas compreendem que o que elas têm que fazer agora é de novo ser salva, de novo receber a Cristo, de novo encontrar a salvação. Mas não é bem isso que a palavra de Deus nos fala, não é assim que as coisas funcionam. Deus nos deu uma tão grande salvação, uma salvação que é eterna, uma salvação que nos leva do império das trevas para o reino do Filho. Uma salvação que não é assim, você ganha, você tira, Deus dá, depois tira, Deus dá de novo, depois tira de novo. E aí a gente nunca sabe se aquele dia está salvo ou não está salvo. Nós precisamos compreender então o que a palavra de Deus nos fala. Leandro, por favor, dá um pouco mais de volume aqui. Então o que é redenção? Redenção ou redimir. Ali no Evangelho de Marcos usa o termo resgate. O que é um resgate? A gente ouve falar muito de resgate quando acontece o sequestro, né? Então a pessoa sequestrada e os bandidos, os marginais, eles pedem um valor de resgate, um valor para que aquela pessoa seja devolvida com vida. Então se paga para que aquela pessoa seja liberta. Esse é o pensamento, essa é a ideia do que seja a redenção. É um resgate. Jesus veio para resgatar, ele dá a sua vida em resgate por muitos. Nós vamos ver assim, desde o Antigo Testamento, os dois principais pensamentos sobre o que seja a redenção. O primeiro está em Deuteronômio 9 e 25. Deuteronômio 9, 25 e 26 diz assim,
Prostrei-me, pois, na presença de Yahvé, e fiquei prostrado durante 40 dias e 40 noites, porque Yahvé falara em vos instruir. Roguei então ao Senhor, Yahvé, ó Eterno, meu Senhor, não destruas o teu povo, a tua herança. Tu o resgataste com a tua grandeza, tu o libertaste e o fizeste sair do Egito com braço forte. Então, referindo-se à redenção, nós temos ali duas palavras, ó. Tu o resgataste. Deus resgatou o seu povo, os hebreus. E depois ele usa, tu o libertaste. Libertar, resgatar, são sinônimos da expressão que seja uma redenção. A redenção é libertar alguém que está cativo. Não é por acaso que a libertação do povo de Israel do Egito, do domínio de Faraó, é uma figura, uma imagem do que acontece quando o Senhor Jesus nos resgata do império das trevas. É comparado ao Senhor nos tirando do Egito e nos fazendo entrar na terra prometida. Então, o que fez o Senhor? O Senhor enviou um resgate e o Senhor libertou o povo de Israel. O resgate do povo de Israel aconteceu quando, naquela noite, naquela madrugada, meia-noite, por volta da meia-noite, o anjo da morte entrou no Egito. E o que Deus pediu para que eles fizessem? Que eles sacrificassem um cordeiro, que as famílias se juntassem e que o sangue fosse passado nos umbrais das portas, porque haviam casas que ficariam desocupadas. Quando a família fosse muito pequena e não conseguisse consumir todo o cordeiro, eles tinham que matar o cordeiro, colher o sangue, assar o cordeiro, e todo ele, durante aquela madrugada, toda aquela carne deveria ser comida. Então, se a família fosse pequena, eles convidavam outras famílias com maior número de pessoas, para que pudessem esse número de pessoas, até o clarear do dia, consumir todo aquele cordeiro, restando apenas os ossos. E na casa que eles estivessem, o sangue seria passado. E aí, quando o anjo da morte passasse pelo Egito e visse o sangue naquela casa, ele não entraria, e não haveria morte dos primogênitos. Então ali Deus fez o quê? Deus deu o resgate. Ali Deus já está sinalizando o que vai acontecer. Deus já está sinalizando como o seu povo, como os seus filhos seriam resgatados, através do sangue do cordeiro. Por isso que João diz que Jesus eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro texto que nós vamos ver, 2 Samuel 7:23. Ele também, ali nós vimos Moisés orando, falando com Deus: Senhor, o Senhor não pode deixar o teu povo morrer, porque o Senhor os resgatou, o Senhor os libertou, e o Senhor não pode ter os libertado para agora eles morrerem no deserto. 2 Samuel 7:23, que ele vai falar também, ele vai novamente falar sobre um resgate. Travou lá? 2 Samuel 7:23. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar por teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e o teu povo essas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Então, de novo, falando de um resgate, libertação. Jesus nos libertou, Jesus nos resgatou, e nós precisamos entender isso. Havia um outro entendimento no Antigo Testamento sobre o resgate, sobre a redenção, que a lei permitia, que era de um parente remidor. Esse é mencionado principalmente no caso de Ruth. Se você ler já a história de Ruth e Boaz, que ele é o remidor, que ele se apresenta para remir a família
de Ruth e Noemi, que era sua sogra. Ruth capítulo 4 verso 4. Eu vou explicar aqui o que acontece aqui. Um parente remidor. O que é um parente remidor? Se houvesse uma dívida muito grande e que essa pessoa não tivesse como pagar a dívida, e um parente tivesse recursos para se responsabilizar por essa dívida e pagá-la, então esse parente se apresentava como um remidor, aquele que assumia a dívida e pagava a dívida, e aquela pessoa ficava livre de qualquer compromisso. Isso era um parente remidor. E é o que acontece aqui com Ruth e Boaz. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar essa propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja de conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito de resgate a não ser tu. Ou seja, Boaz era o único parente de Noemi e de Ruth que tinha condições de resgatar a família. O que aconteceu? Noemi, com seu marido e os filhos, eles foram para uma outra terra, para uma outra nação. E lá morreu o marido, morreram os filhos, e veio uma seca muito grande, veio uma fome muito grande. E ela então resolveu voltar. Ela chamou as noras e disse: eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para a minha propriedade, e vocês estão livres, porque eu não tenho mais filhos. Porque a lei dizia, se morresse um filho, outro filho podia casar com a nora, e assim o nome da família permaneceria. Então ela disse: eu não tenho mais filho para dar para vocês, então vocês estão desobrigadas de um compromisso comigo. Uma nora disse: então tá, então eu vou ficar aqui, vou formar uma nova família, vou me casar novamente, e a lei permitia isso. Mas Ruth disse para Noemi aquele texto que muitas pessoas usam no casamento: eu vou contigo, eu não vou te abandonar, né? Onde quer que tu fores, eu irei contigo, o teu Deus é meu Deus. Enfim, ela cita essa palavra que muitas pessoas usam no casamento, e ela fala de uma nora para sua sogra. Então as duas retornam para a sua cidade natal, retornam para as suas terras, mas há uma dívida que precisa ser paga. Mas Noemi não tem como pagar, e Ruth também não tem. Então Ruth, instruída por Noemi, vai trabalhar nos campos de Boaz, que é um parente distante. Nesse tempo em que ela está trabalhando na colheita, Ruth era uma jovem bonita e chamou a atenção de Boaz. E ela ia trabalhando, Boaz foi favorecendo ela, a lei dizia que eles podiam recolher espigas que caíssem no caminho para se alimentar, como havia muita fome, muita necessidade. Então Boaz disse assim: deixa mais espigas aí para ela pegar e tal. E assim ele foi se apaixonando por Ruth. Mas aí aconteceu que precisava acontecer esse resgate. Alguém precisava assumir a dívida da família, e o único parente era Boaz, que era o único que poderia remir a família, o único que poderia assumir a dívida, pagar a dívida e libertar a família do compromisso da dívida. Então houve uma reunião com os anciãos, com os mais velhos da cidade, para eles decidirem o que eles iam fazer. Nesse ponto, Boaz já está apaixonado por Ruth, e se ele não se apresentasse como um remidor, ela poderia casar com outro homem poderia reivindicar e casar com ela, assumir a dívida. Então houve essa reunião que está acontecendo aqui. Resolvi, portanto, informar-te o assunto na presença de alguns representantes do povo e sugerir-te que adquiras o terreno. Se desejares resgatar essa propriedade, resgata. Se não, rogo-te, responde para que fique esclarecido e seja do conhecimento de todos, pois ninguém mais tem esse direito. Ele é o único que tinha esse direito. Ninguém mais tem esse direito de resgate a não ser tu, e depois de ti, eu. Era uma outra pessoa que estava se apresentando. Prontamente o homem retrucou: sim, eu quero exercer o meu direito. O 5.
Contudo, Boaz lhe preveniu: no dia em que adquirires esse campo das mãos de Noemi, estarás igualmente recebendo Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, a fim de perpetuar o nome do falecido sobre o seu patrimônio. Então, o que aconteceu? Boaz se apresenta para ser um parente remidor, um parente que assume a dívida. Está difícil de entender? Não, não é difícil. É como se ele fosse, não é um avalista, porque ele vai pagar a dívida. Ele assume a dívida. É como se a dívida fosse transferida para Boaz. Então Boaz diz assim: não, eu assumo. Eu me apresento para ser um parente remidor. Eu me apresento para ser aquele que vai pagar essa dívida e vou libertar essa mulher e a sua família da dívida. Isso é a ideia de redenção. Essa é a ideia de redenção. Nós tínhamos uma dívida com Deus, uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas que alguém pagou, nos libertando da dívida, nos libertando do compromisso da dívida. Alguém pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Você entendeu? Por isso que às vezes eu vejo o pessoal vai para a internet, os crentes vão para a internet e dizem assim: eu estou pagando um preço para falar do Evangelho, eu estou pagando um preço por causa do meu ministério, eu estou pagando um preço. Não, querido, nós não pagamos preço de nada. Quem pagou foi Jesus. Quem pagou o preço foi Jesus. A gente enfrenta as dificuldades do ministério, a gente enfrenta as dificuldades para realizar a vontade de Deus, mas nada se compara a ponto de dizer que nós pagamos o preço de alguma coisa. Quem pagou o preço foi Jesus. Então Boaz se apresentou como um parente remidor, aquele que assumiu a dívida e o compromisso para que aquela família ficasse livre agora. Ninguém mais poderia cobrar essa família, não poderia mais cobrar Noemi, ninguém mais poderia cobrar Ruth. Ele agora assumiria a propriedade com todas as suas dívidas e estava livre também para desposar Ruth, porque ele já estava apaixonado. Que coisa, né? Que coisa linda. É assim que aconteceu. Vamos lá, vamos ao Novo Testamento. Tito capítulo 2, 14. Tito capítulo 2, 14. Olha o que fala a palavra. O que a palavra diz? Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Olha o que diz a palavra. Então, o que Jesus fez? Ele voluntariamente se entregou. A gente falou isso na semana passada, onde ele diz assim: minha vida ninguém tira. Quem matou Jesus? Foram os fariseus. Foram os romanos. Foram os religiosos. Não, quem matou Jesus foi? Deus matou Jesus. Ele que estabeleceu o propósito da morte de Jesus. Jesus se entrega voluntariamente. Por que Jesus morre voluntariamente? Porque nada que nós pudéssemos fazer iria satisfazer o desejo de Deus pela remissão dos pecados. Nada que nós pudéssemos fazer. Quando João Batista diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo que Jesus Cristo cumpre todos os requisitos para se apresentar a Deus como um sacrifício. Da mesma forma que o cordeiro, para ser oferecido, não podia ser um cordeiro manco, ferido, doente. Teria que ser um animal sadio, gordo, que tivesse gordura, porque a gordura significava saúde, né? Quando a gente tinha aqui os cavalos, tinha as ovelhas, né? E aí você dizia: quando é que o cavalo está gordo? Quando é que o cavalo está bonito? Quando é que ele está saudável? Quando ele está tão gordo que chega a dividir assim na anca, assim, para um lado, para o outro, aí aquele animal está saudável. Quando é que a ovelha está saudável? Quando ela está gorda, né? Às vezes a gente brinca que isso aqui é um sangue, gordura, para queimar bastante. Mas a ideia é essa: o animal sem doença alguma. Não podia ser oferecido a Deus um animal doente, um animal manco, um animal fraco. Tinha que ser perfeito. Então Jesus se oferece a Deus sem pecado algum. Ele se oferece em sacrifício.
E o que ele faz? O qual a si mesmo se deu por nós. Por que ele se deu? Ele se deu por nós. Por que ele faz isso? Porque nada que nós pudéssemos fazer alcançaria o nível que Deus queria. Nenhum de nós alcançaria o nível de pureza, o nível de purificação, sem pecado algum, para se apresentar a Deus e dizer: eu estou entregando a minha vida por conta dos meus pecados. Porque nós já estávamos envolvidos no pecado. Efésios 1,7 diz assim, 1,7,8: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, em sua sabedoria e entendimento. Então o que Jesus fez? A redenção pelo sangue. Ele nos libertou através do seu sangue. Ele nos resgatou através do seu sangue. E quando ele nos resgatou através do seu sangue, ele nos remiu, ele nos perdoou todos os pecados. A redenção é isso, ser livre do pecado. Amém. A redenção é isso, pagar o preço. Redenção, pagar o preço. A remissão é tornar livre. Então Jesus veio nele temos a redenção pelo sangue e temos a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Então Cristo nos libertou do poder do pecado. Hebreus fala disso também, Hebreus 2,14 e 15, ele diz assim, portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e o livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Nós estávamos sujeitos à escravidão. Então às vezes as pessoas perguntam: nós temos livre-arbítrio? E aí alguém diz: temos. Então nós temos a liberdade de fazer o que nós quisermos. O que diz a palavra? Antes de Jesus, nós éramos escravos do quê? Do pecado. Então nós não tínhamos liberdade de decidir nada, embora a gente se iluda pensando que decidir as coisas. A nossa vontade pendia para o desejo da carne. Mas aí nós chegamos a Cristo, e aí em Cristo nós nos tornamos o quê? Escravos de Cristo. Aí onde que está então o livre-arbítrio? Não está. Então você pergunta para Jonas, por exemplo, que Deus diz para ele: eu quero que você vá para tal lugar. E ele decide. Ele diz: bom, eu tenho livre-arbítrio, então eu vou fazer o que eu quero. Então ele embarca e vai para outro lugar. E aí no caminho, o que acontece? Você conhece a história? Acontece uma tempestade, o navio quase afunda, as mercadorias todas são perdidas, são lançadas ao mar. E aí Jonas, que até a palavra que eu quero falar domingo, na quinta-feira sobre isso, Jonas está dormindo profundamente num lugar de desobediência. Dormindo, tranquilamente. E alguém vai lá e acorda ele e diz: olha, está acontecendo isso e isso. E aí ele diz: não, isso aí está acontecendo por minha causa. Porque Deus me mandou eu ir para tal lugar e eu não fui. Eu estou aqui em desobediência. E aí ele pensa assim: vocês me jogam na água que tudo está resolvido. Eu caio na água, eu morro e eu não vou fazer o que Deus quer. Então ele é jogado na água e a gente sabe que o peixe vem e engole ele. E ele fica lá 3 dias e 3 noites orando. Mas não é como a gente fala, que às vezes as pessoas elas romantizam as coisas, né? E as pessoas assim, pensam assim: Jonas ficou lá sentado na língua do peixe lá, deitado, dormiu, descansou 3 dias, 3 noites. Mas não é bem assim que diz a palavra. A palavra diz que as algas enrolavam no seu pescoço, que muitas vezes ele quase morria, tinha falta de ar, porque tinha um pouco espaço para ele respirar. E ali naquele lugar, ele começa a orar. E ele começa a dizer para Deus: Senhor, eu vou lá, então eu vou fazer o que o Senhor quer. Ele vai pedindo perdão a Deus, ele vai se arrependendo. E aí Deus faz com que ele seja vomitado na praia.
e vai finalmente fazer o que Deus quer. Então, Jonas é um bom exemplo de que qual é o nosso livre-arbítrio? Qual é a nossa liberdade? Ou a gente tem a liberdade de servir a Cristo, ou a gente tem a liberdade de servir a carne, de servir os nossos próprios desejos. Mas nunca essa liberdade é usada, por exemplo, eu vou decidir agora, eu não vou mais pecar. Nunca alguém faz isso. Nunca alguém diz assim, agora eu não vou mais pecar. E aí ele não peca mais. Isso não existe. Ele não vai usar essa liberdade para isso, porque ele não tem essa liberdade. Ou ele é escravo de Cristo e serve a Cristo voluntariamente, ou ele é escravo do pecado e serve o pecado involuntariamente. Querendo ou não, ele vai fazer com a vontade de Deus ou a vontade da carne. Vamos lá, Hebreus 2,14 nós já lemos, né? Tá, já lemos. Então Jesus nos resgatou do domínio do pecado, do poder do pecado, das consequências do pecado, da culpa do pecado, da dívida do pecado que havia sobre nós. Ele nos resgatou, Ele pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres. Livres para adorá-lo, livres para andar com Ele, livres para nos sujeitar a Ele, livres do poder e do domínio do pecado. Outro texto em Gálatas 3,13. Gálatas 3,13 diz assim, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então Jesus nos resgatou, Jesus pagou o preço que era necessário ser pago e que satisfez o desejo de Deus. Você sabe que a ira de Deus, o cálice da ira de Deus que fala no livro de Apocalipse, né? Esse cálice da ira de Deus, ele foi esvaziado em Cristo. Toda a ira que Deus tinha para lançar sobre nós, Ele lançou sobre Cristo. Ele lançou sobre Cristo toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa condenação. Vimos a justificação, nos declarou justo. Agora, quando nós recebemos esse Jesus, Ele nos resgata do poder do inferno, nos liberta do poder do pecado, nos liberta das consequências do pecado, Ele paga o preço do nosso resgate, que é o preço de sangue, conforme está em Hebreus 9:11. Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma redenção eterna. Havendo obtido para nós uma redenção eterna. Então eu disse antes, a pessoa peca e pensa, eu preciso de novo aceitar Jesus. Mas que redenção é essa que ela está baseada no homem? Ela não está apoiada no homem, a redenção está apoiada em Cristo. Você consegue entender? Não é o que o homem consegue fazer, mas é o que Cristo já fez. Amém. Então Cristo já fez, não depende de nós. Não depende da minha boa vontade, não depende da minha obediência, não depende se eu vou pecar, se eu vou falhar, não depende se eu vou me distanciar de Deus. Eu recebi essa salvação, essa redenção que é eterna, eu recebi essa libertação que é eterna, eu estou livre do domínio do pecado, e quem garante a minha salvação não sou eu, é Cristo. Você consegue entender? É Cristo quem garante a nossa redenção. Se a aspersão do sangue, de bodes e de touros, e das cinzas de uma novilha santificam os contaminados, quanto a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então a salvação que Jesus nos dá é uma salvação eterna. Glória a Deus. Quando nós recebemos a Cristo,
Ele nos justifica, Ele declara que agora somos justos, Ele nos redime, nos liberta do poder do pecado, Ele nos resgata, pagando o preço de sangue, e a palavra diz que depois desse sacrifício de Jesus, nenhum outro sacrifício se torna necessário para que eu seja salvo, ou para que eu me mantenha salvo. Então a pessoa diz assim, eu vou fazer uma penitência, eu vou fazer um sacrifício para Deus, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer daquela outra maneira, eu vou fazer daquela outra forma, eu vou andar quilômetros de joelho, eu vou fazer tal coisa, como se aquela atitude pudesse remir, perdoar os pecados. E a palavra de Deus é assim, Cristo de uma vez por todas ofereceu um sacrifício perfeito. De uma vez por todas, ou seja, não há mais necessidade de um novo sacrifício. Não há mais a necessidade de que eu acrescente algo mais. E essa salvação que Cristo me deu, essa redenção que Cristo me deu, que me libertou do domínio do pecado, que me libertou do poder do pecado, pagando um preço de sangue. Pagando um preço de sangue, para que eu fosse salvo. É isso que acontece. Então eu sou remido, eu sou resgatado, eu sou justificado, e a palavra depois fala da santificação. Então o que nós temos? A redenção é algo que acontece aqui dentro do nosso espírito. A redenção é uma parte da salvação que vivifica o nosso espírito. Porque a palavra diz assim, nós estamos mortos em nossos próprios pecados. Então nosso espírito estava morto. E aí a palavra diz que Deus vem e Ele vivifica. Ele traz a vida de Deus para o nosso espírito. É algo que acontece internamente, que acontece dentro de nós, e que vai, logicamente, vai ser retratado no nosso rosto, no nosso semblante. Porque a palavra fala que a alegria do Espírito ela embeleza o nosso rosto. E essa pessoa está muito triste, está muito sofrida por causa do próprio peso do pecado, própria consequência do pecado. Mas aí acontece a santificação. A santificação não é para o nosso espírito, é para a nossa alma. E aí isso a gente precisa falar no outro dia. Qual é a necessidade da santificação? Se eu já fui justificado, se eu já fui remido, se eu já fui liberto do poder do pecado, que são coisas do nosso espírito, para que há a necessidade da santificação? Porque a santificação é algo para a nossa alma. Então, da mesma forma que nós somos um espírito que possui uma alma e habita no corpo, a salvação que nós recebemos, ela vai atingir o nosso espírito, que já foi salvo imediatamente. Ela vai atingir a nossa alma, que vai sendo salva todos os dias. Todos os dias nós vamos nos negando, todos os dias nós vamos abrindo mão, todos os dias nós vamos renunciando, e todos os dias a nossa alma vai sendo salva. E o corpo, o nosso corpo, ele só vai viver, experimentar a plena salvação quando a gente subir. Porque enquanto nós estivermos aqui, o nosso corpo estará sujeito às consequências do pecado. A gente vai envelhecendo, a gente vai se tornando crocante com a idade, né? A gente levanta de manhã e estrala tudo quanto é lugar. Estrala osso que você nem sabia que estralava, vai estralar por causa da idade. Começa a doer braço, cotovelo, dói tudo. Isso é a corrupção do corpo. O corpo vai envelhecendo. O corpo vai alcançando a velhice e ele vai sofrendo as consequências do pecado, da corrupção. O corpo vai se corrompendo, ele vai se desfazendo, ele vai se desmanchando, vamos dizer. Então esse corpo só vai alcançar a plenitude dos benefícios da salvação depois que Jesus nos levar. Aí a palavra diz que esse corpo vai ser transformado, e o que é corruptível vai se tornar incorruptível. Aí vai ser nesse ponto, e daí nós vamos viver a plenitude de toda a salvação. A alma, o espírito, a alma e o corpo. Os três juntos, plenamente salvos.
o espírito já foi vivificado, a alma já alcançou o que ela precisava alcançar de maturidade em Cristo, e o corpo finalmente não vai mais envelhecer. Aí o dia que isso acontecer, a gente não vai mais ter dor, não vai ter mais problema, que é gordo, que é magro, que dói aqui, que dói ali, que tem câncer, que tem doença, que tem enxaqueca, que tem cólica, que tem não sei o que. Isso nada vai existir. Seremos livres de todas essas coisas. Mas a palavra diz assim: o último inimigo que Deus vai vencer é a morte. E até lá nós vamos ter que lidar com essas coisas. Vamos ver 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, o qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não foi por prata, por ouro, você foi comprado por preço de sangue. Amém. Tem uma canção que a gente canta, que ela diz assim: o meu Salvador. Vai para nós aí meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. Bota a letra para nós aqui, Priscila, esse trechinho. Vamos lá. Veja a importância. A gente canta, vocês nem dão bola, né? Canta, vocês não percebem a importância da gente cantar canções cristocêntricas, canções que falam a verdade que está na palavra de Deus. Achou lá? Só isso aí, ó. Vamos ver, todo mundo junto, vamos lá então. Canta aí, Maurício, não me deixe sozinho, não. Meu Salvador, meu resgatador. Ele está falando do que é redenção. Redentor, livraste a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador. É isso que Jesus fez por nós, olha só. Redentor, livraste a mim, eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego, eu me prostro aos seus pés, minha vida te entrego. Olha só, né? Meu Salvador, meu resgatador. Você deu a vida por mim, você pagou por mim o preço. Agora o que eu posso fazer por esse resgatador? Já que ele deu a vida por mim, já que ele pagou o preço por mim, já que aquela cruz que era minha, que era o meu lugar naquela cruz, naquele madeiro, quem deveria ser crucificado era eu. Aquela cruz era minha, era sua. O lugar da cruz era meu e era seu. Mas Jesus foi lá e ele pagou o preço de sangue, para que nós pudéssemos nos apresentar a Deus e nos pudéssemos tornar filhos de Deus. Ele pagou o preço. E o que eu devo fazer por esse Cristo, a não ser me entregar a Ele, dar a minha vida para Ele, entregar-me totalmente a Ele, me tornar escravo dEle, porque somente em Cristo eu sou livre, somente em Cristo eu encontro a liberdade. Ele me resgatou do poder, do domínio do pecado, para que eu pudesse viver uma vida livre do domínio do pecado. Ele me tirou do Egito e me trouxe para Canaã. Ele me tirou da mão dos exatores, da mão dos príncipes do Egito, e me trouxe para o reino
Cristo fez. Eu não poderia me resgatar sozinho, eu não poderia sozinho pagar esse preço, não haveria nada que eu pudesse fazer para pagar esse preço, mas Jesus se apresenta como um parente remidor, como alguém que diz: eu pago a dívida, eu pago essa dívida, e eu me apresento como um parente remidor do Fernando, da Márcia, da Anne, de cada um de nós. Ele se apresentou e ele disse: eu pago a dívida, eu livro ele da dívida, eu livro da consequência do pecado, eu livro da culpa do pecado, eu livro do domínio do pecado, e eu os declaro livres, livres para poder andar comigo, livres para poder viver comigo. É isso que Jesus fez, querido. Coloca lá de novo, vamos cantar. Olha que coisa linda essa palavra, que fala do que Jesus fez por nós. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livraste a mim. É isso que Jesus fez por nós, é isso que Ele fez por você. Ele pagou o preço. Meu resgatador, Redentor, livraste a mim. Eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego, e eu me prostro aos teus pés, minha vida te entrego. Olha o que ele disse lá em João: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E lá em Apocalipse diz assim: e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Uau! Vamos ficar de pé. Ele pagou o preço por você e por mim. Sabe, quando a gente entende o que Jesus fez por nós na cruz, nós começamos a pensar: olha, realmente eu acho que nem salvo eu sou, porque a gente não conseguia entender o que significava isso. E talvez alguém precisa dizer: Senhor, eu realmente não entendia, mas agora eu entendo o que aconteceu naquela cruz, o que significa ser salvo, ser declarado justo, ser declarado redimido, remido, liberto do poder e do domínio do pecado. É por isso, querido, que se nós não entendermos, alguém vai dizer: você precisa fazer uma quebra de maldição. Não, não precisa, porque Jesus já te livrou do domínio do pecado, Jesus já te livrou da dívida do pecado, Jesus já te libertou de tudo aquilo que estava sobre a tua vida. Ele pagou o preço do sangue, Ele fez uma oferta por uma única vez. Uma vez foi o suficiente para que todos nós pudéssemos ser salvos. E se você entendeu nessa noite, talvez você diga: eu preciso receber esse Jesus, eu preciso ser salvo por esse Jesus, eu preciso que esse Jesus me salve, eu preciso ser remido, eu preciso ser remido, eu preciso ser liberto do domínio do pecado. E se você quiser receber esse Jesus nessa noite, você está aqui ou você está assistindo em casa, levante a sua mão, você que quer hoje receber a Cristo, que quer que seus pecados sejam perdoados. Você entendeu que é um pecador e que precisa do perdão dos pecados. Meu resgatador. Você entende que Jesus
Você que quer receber esse Jesus nessa noite, levante a tua mão que eu quero orar por você. Livra-se a mim, eu me presto a ti. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Minha vida. Você que quer receber a Cristo, você vai dizer comigo: Senhor Jesus, eu creio na tua redenção, eu creio no perdão dos pecados, eu creio que o Senhor pagou o preço de sangue para que eu fosse salvo, e nessa noite eu te recebo, nessa noite eu te recebo como meu Salvador, como meu resgatador, como meu remidor. Pai, em nome de Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu hoje me torno filho de Deus, eu hoje me torno família de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abraçar nessa noite, que o Senhor possa te abraçar nessa noite, e que você possa nessa noite integrar a família de Deus. Que você possa ser integrado nessa noite na família de Deus. Uma canção para os outros, santo é você. Sim, Pai. Com tuas asas o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Aleluia, Jesus. Para os outros, santo é você. Dê a mão para as pessoas da sua família. Nós queremos orar pela sua família. Pai, nós queremos abençoar essa família. Nós queremos abençoar essa casa. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor nos ajuda misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. Eu quero declarar, Senhor, que essa família que foi salva pelo sangue do Cordeiro, essa família que foi enxuta salva por causa de Jesus, que essa família seja liberta do domínio das trevas, do domínio da maldição, que toda maldição que tem sido invocada pelo inimigo, que tem sido trazida sobre essa casa, eu repreendo agora, Pai, pois o sangue de Jesus é derramado sobre essa casa. Como tu disseste para Zaqueu, hoje entrou salvação nessa casa. Eu abençoo essa família, eu abençoo essa casa, abençoo os mais idosos, as crianças, os jovens. Eu abençoo todos os integrantes dessa casa. E eu oro em nome de Jesus para que haja saúde nessa casa, haja cura nessa casa, haja paz nessa casa. Toda confusão, toda gritaria, toda discórdia caia por terra. Haja paz nessa casa, Senhor. Haja paz nessa casa, Pai. Que este lar seja abençoado. Restaura, Senhor. Restaura os relacionamentos. Restaura os relacionamentos de pais e filhos, de marido e mulher, de esposa e esposo. Restaura, Senhor. Que essa família seja resgatada do domínio, Senhor, do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí nas pessoas da sua casa, nas pessoas da sua família. Pode sentar, querido. Glória a Deus. Quero convidar você, sexta-feira. Nós vamos estar reunidos aqui na sexta-feira, que é chamada Sexta-feira Santa, que é o dia que nós, no próximo final de semana, estaremos comemorando a Páscoa. E nós vamos nos reunir na sexta-feira
às 3 horas da tarde. Nós vamos reunir aqui e vamos fazer um cultão de adoração, de palavra, vamos ministrar cura, vamos, enfim, fazer uma grande celebração a respeito do que Jesus fez por nós na cruz. Sexta-feira agora, a gente não tem culto na sexta, então vamos ter nessa sexta, às 3 horas da tarde. Então você está convidado para estar aqui, você que está em casa, se mora longe, dá tempo de você se organizar e estar conosco, em nome de Jesus. Nós vamos agora ofertar, semear no reino de Deus. Você que vai ofertar, você que quer ofertar nessa noite, nós ofertamos voluntariamente. Nós não temos obrigação de ofertar, nós não temos obrigação de dizimar. No reino de Deus não existe a obrigação de alguma coisa. Nós contribuímos voluntariamente. Então você que quer contribuir, você que quer ofertar, você que quer semear nessa casa de brilho, nessa casa que tem abençoado a sua vida, você pode pegar na sua mão. Se quiser vir aqui à frente para nós orarmos em teu favor, abençoarmos a tua vida, porque nós sabemos que esse é um tempo em que nós precisamos muito da sabedoria de Deus para administrar os nossos recursos. São tempos difíceis, onde precisamos mais do que nunca contar com a provisão de Deus, com o socorro de Deus, com a graça de Deus, para que a gente possa sustentar a nossa casa e possa viver em paz. Então é importante que a gente esteja diante do Senhor. Pai, nós queremos abençoar nessa noite cada semente que será lançada no teu reino, Senhor. A tua palavra nos ensina, Senhor, que se nós quisermos colher, nós temos que semear. E nós estamos semeando hoje. Temos semeado no Espírito a nossa adoração, temos semeado no Espírito a nossa intercessão, temos semeado no Espírito a liberação da tua palavra. E queremos semear também, Senhor, a nossa oferta, o nosso dízimo, a nossa contribuição espontânea, conforme decidimos em nosso coração. E nós oramos, Pai, para que os teus filhos possam colher os frutos da sua generosidade, os frutos da sua liberalidade, e que possa, Senhor, ver, perceber a tua bênção sobre os seus recursos. Eu oro, Pai, para que eles recebam de ti sabedoria para administrar esses recursos, Pai, de maneira que possam ter uma vida sadia, uma vida abençoada, uma vida tranquila, sem estresse, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa o seu patrimônio, abençoa os seus bens, abençoa o seu trabalho, abençoa, Senhor, a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Você que vai ofertar, você que vai contribuir, fique à vontade. Nós vamos agradecer a Deus, então. Obrigado por você que estava ali. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente vai encerrar. Gente, ontem teve